Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Chegamos no versículo 22 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Dos versículos 22 ao 26, irá nos contar a história de um homem cego que é curado pelo Senhor Jesus. Eu quero, juntamente com vocês, dividir essa história em pelo menos 3 etapas. A primeira etapa é o versículo 22. E foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um homem cego, suplicando-lhes que lhe tocassem nele. Marcos capítulo 8, versículo 22. Aqui eu aprendo a importância do evangelismo. Muitas pessoas se apoiam na desculpa, dizendo que não têm o dom para ser evangelista, mas se esquece que nos dias de hoje existem muitos meios a qual podemos contar para evangelizar alguém. Você pode usar vídeos, mensagem, textos, suas redes sociais, uma conversa, até mesmo um folheto. Timóteo talvez não fosse um evangelista, mas o apóstolo Paulo o exorta a fazer o trabalho de um. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. A segunda etapa está no versículo 23. Ele tomou o cego pelas mãos e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Marcos capítulo 8, versículo 23. O Senhor Jesus começa por tirar o cego da aldeia, que simbolizava todo aquele sistema religioso judaico. Depois o Senhor Jesus cospe em seus olhos, impondo-lhe as mãos, e à primeira vista nos assusta. Quem gostaria de levar uma cuspida no rosto? Mas é exatamente assim que o Senhor Jesus Cristo age, quebrando o nosso ego, nos fazendo ver que somos nada sem Deus. O fato de você ter o perdão de Deus não significa que você fez alguma coisa para merecer. O fato do Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz mostra a sua misericórdia e o seu amor. Não nos mostra que temos mérito para isso. A terceira etapa está no versículo 24 e 25, mas primeiro vamos ver o versículo 24. Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Marcos capítulo 8, versículo 24. O resultado por ter um contato com o Senhor Jesus Cristo foi uma visão parcial. Aqui ele vê os homens como árvores que andam, nos lembra da visão natural do homem sem Deus e nos mostra todo aquele sistema religioso judaico, onde as pessoas priorizavam seus cargos, se preocupavam mais com seu exterior, enquanto o interior estava podre. Mas no versículo 25, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Marcos capítulo 8, versículo 25. Agora o Senhor Jesus lhe dá a visão restaurada. Não está somente no ponto de vista natural do homem. Isso nos serve de lição, porque ao ser levado para fora do arraial, o Senhor Jesus estava rompendo com a velha ordem. Na carta aos Hebreus, a palavra de Deus nos mostra que não temos mais nada a ver com a velha ordem judaica de templos, sacerdotes e altares. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Hebreus capítulo 13, versículos do 8 ao 9. E para você entender isso melhor, é preciso você entender que existem dispensações ou eras, que são diferentes épocas e diferentes modos de Deus tratar com a humanidade. O contexto da lei estava certo, mas em sua dispensação, e não da dispensação atual, que é da graça. O contexto da lei regulava até alimentos, mas para a dispensação atual é ensino estranho. Para você saber a respeito das dispensações e quais são, consulte os vídeos de números 139 e 140 aqui do canal. No versículo 26, Jesus mandou para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Marcos capítulo 8, versículo 26. Após ter um encontro com o Senhor Jesus e lhe ter aberto os olhos, já não fazia sentido ele mergulhar mais naquele sistema religioso judaico, ao qual o Senhor Jesus foi rejeitado. Ele entendeu que a salvação está somente em uma pessoa, no Senhor Jesus Cristo, e não em um sistema. Essas são as etapas de alguém salvo em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos cristãos na atualidade não entendem isso e continuam mergulhados em símbolos, figuras da antiga dispensação, e acabam por misturar o que é a dispensação da lei e o que é a dispensação da graça. E temos isso como resultado uma grande confusão em uma lista de leis e regras para as pessoas obedecerem. São tantas informações ou desinformações acerca do Senhor Jesus que cada um agora tem a sua própria opinião. Mas veremos isso no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.